Benzara Guru Pema Siddhi Hum Ha Hum 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 Benzara Guru Pema Siddhi Hum. Então, boa noite. Vocês desculpem o horário assim, né? Mas estava muito tráfego aqui na chegada aqui. Aí o GPS já avisou, congestionamento disso, congestionamento daquilo. Ele ainda deu alguns caminhos que a gente conseguiu realmente avançar, né? Mas foi assim, eu acho que vocês conhecem essa história. Então a gente está com esse tema, ação no mundo. E, naturalmente, a gente poderia começar assim direto na abordagem budista desse tema da ação, né? O tema da ação no mundo, dentro do treinamento, ele corresponde a uma parte muito sofisticada e muito adiantada do caminho, né? O caminho ele começa com visão. Visão já é uma coisa super avançada, né? Super avançada. Visão é alguma coisa pós-prajnaparamita, assim, né? Coisa complexa. Então o caminho, ele de fato começa com visão. A meditação, ela sucede à visão. Então, na medida que nós temos o olho correto de como se olha a realidade, como a realidade é, aí nós estabilizamos isso através da meditação. Na sequência vem a ação. Então, uma vez que essa visão está estabilizada, a gente se move em meio ao mundo. No entanto, visão não é muito fácil. Então tem uma categoria que é uma categoria preliminar, uma categoria de entrada, assim, né? Essa categoria preliminar, ela é super extensa e complexa. A maior parte do que a gente ouve falar do budismo, ela corresponde a essa etapa antes da visão. Por exemplo, quando a gente ouve falar sobre as 4 nobres verdades, nobre caminho de 8 passos, ele está justamente nessa categoria, né? Então a gente aprende sobre o sofrimento, sobre as causas do sofrimento, sobre como que o sofrimento pode ser extinto e como que nós podemos seguir um caminho para a extinção do sofrimento. A culminância do caminho da extinção do sofrimento é a visão. Quando de fato nós atingimos a visão, nós deveríamos estabilizar essa visão. E esse é o ponto da meditação, mas já é uma meditação pós. E aí, na sequência, tendo estabilizado isso, nós usamos esse método para andar em meio ao mundo. Usamos essa visão para andar em meio ao mundo, né? É assim. Quando a gente ouve, por exemplo, sobre as 4 nobres verdades, nobre caminho de 8 passos, e dentro do nobre caminho de 8 passos a gente encontra a meditação, antes de atingir visão, essa meditação é shamatha, ou dhyana. É estabilização meditativa. Ou seja, nós tentamos estabilizar a mente. Nós não estamos propriamente estabilizando a lucidez, porque a gente não tem a lucidez ainda. Nós estamos estabilizando a mente para poder atingir a lucidez. Então é uma etapa preparatória ainda. Então essa etapa é super importante, né? É muito importante. São raros os mestres que podem atingir uma qualidade sem passar pela estabilização meditativa. Estabilização meditativa não é tudo, né? No tempo que nós estamos vivendo, todos os ensinamentos eles estão disponíveis. Houve uma época em que mesmo nos mosteiros as pessoas elas poderiam passar um longo tempo e dependendo de onde elas estivessem, elas não ouviriam sobre visão, meditação e ação. Elas ouviriam só a parte preliminar. E nesse tempo agora, todos os ensinamentos eles estão disponíveis. A gente pode acessar, assim, se vocês colocarem visão, meditação, ação, aí já vem aquilo tudo, assim, já vem os detalhes todos daquilo, né?
O Google está concorrendo com os mestres, assim. Então, né? Aí vocês botam aquilo na Wikipedia, que é outro que terrível, assim, né? Então está tudo aberto. Eu acho maravilhoso, assim. Nós estamos nesse tempo, né? As coisas todas abertas. Assim, nós não temos como evitar de tratar todas as coisas ao mesmo tempo, as múltiplas visões, né? Eu acho isso perfeito. Eu acho que isso talvez seja o melhor método mesmo, tudo aberto. E o fato dos ensinamentos estarem abertos, isso não significa propriamente que a gente consiga acessá-los. O Thiago Rinpoche usava essa noção de que há muitos ensinamentos que são autossecretos. Ou seja, eles estão abertos, mas a gente não acessa. Assim, é tipo vocês olharem, começarem a ler Código Civil, assim, a gente começa a ler aquilo é autossecreto, a gente não consegue entender aquilo. Assim, né? Então, aí tem coisas assim que tu olha, você não sabe se pegou bem o livro, como é que está, né? Se tem algum problema. Assim, né? Para algumas pessoas da minha geração, os celulares são autossecretos. A gente pega aquilo com medo, assim, né? O que vai acontecer, assim, né? A gente quer um manual de instrução, né? Que não vem com manual de instrução. Aí como que pode ser que a gente consiga acessar aquilo sem manual de instrução, pessoal? A coisa é séria. A gente tem medo de fazer alguma coisa errada e dar um explodir. Né? Assim. Agora, a gente está em meio à vida. Nós estamos com a pele exposta em meio ao mundo. Esse é o ponto. Assim. Então essa é uma forma muito boa de andar, né? Uma forma muito boa de andar. Eu acho que essa combinação de pele exposta junto com a abertura dos ensinamentos, esse é um bom método, assim, sabe? Aliás, nós não temos outro, né? Nós estamos nisso, né? A gente não tem outra possibilidade. Então nós somos yogis do cotidiano. Existem diferentes categorias de praticantes. E eu acho que pela primeira vez o número majoritário de praticantes são yogis do cotidiano. Isso é muito raro. No passado, as pessoas como nós éramos aqueles que financiavam os monges, que eram os que praticavam e estudavam, né? Hoje, mesmo que a gente queira ajudar os monges, onde é que eles estão, né? É assim, os monges estão casando e virando yogis do cotidiano. É assim, eu não vou definir culpados e culpadas, né? Mas é assim, quando aparece um monge, todo mundo se anima. Ops, aquele monge está disponível. Assim. Ele vai aprender sobre felicidade agora. Pronto, aí os monges assim, eles vão abandonando rapidamente tudo. Então esse é um ponto interessante, assim. Mas, por exemplo, o Sansara não muda, o Maharaja não muda, a roda da vida não muda, aquilo está ali. Então, por exemplo, não é um tempo alegre no sentido de que eu faço qualquer coisa e dá certo. Isso não dá certo, as coisas não dão certo, elas têm o mesmo tipo de complicação de sempre. Então, aquilo que o Buda explica é perfeito, assim, né? Ele vai explicar os 12 elos da originação dependente. Então, desde aquele tempo, nós estamos presos nos 12 elos. Agora, o que há de novidade, que é interessante, é o fato de que hoje nós estamos com os 12 elos da originação dependente, e nós podemos saber disso. Houve o tempo que as pessoas não entendiam bem. Elas estavam nas suas vidas, e a sua vida parecia séria, e elas lidavam com as suas vidas e apoiavam os monges que seguiam uma outra vida, e aquilo parecia que cada um no seu lugar estava bem. Hoje isso para nós não é o suficiente. A gente olha as dificuldades do mundo, a gente quer aprender com isso, a gente quer ir adiante, né? Então esse é o grande diferencial, isso é a boa notícia, assim, né? Nós podemos seguir adiante, isso é uma boa coisa. Então, nesse caso, cada um de nós está num ponto, né? Tem as pessoas que estão, por exemplo, numa condição onde elas aspiram a produzir benefícios para si mesmo, causando problemas para os outros. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Tem as pessoas que aspiram
trazer benefícios para si mesmos, trabalhando, organizando as coisas, construindo, estabelecendo redes e ajudando. Isso é um mundo que eu chamaria de bloco zero. É o samsara das pessoas inteligentes e aplicadas, que têm habilidades. Ainda assim, as pessoas nesse bloco zero, elas vão ter inevitavelmente as frustrações, né? Porque aquilo vai dando certo, daqui a pouco não dá certo, daqui a pouco dá certo, daqui a pouco não dá certo, daqui a pouco ela se desespera. Isso não é uma questão de família ou uma questão pessoal. O samsara não funciona muito bem assim, para ser suave, né? O samsara não funciona muito bem. Se eu quiser ser duro, o samsara é uma desgraça. Não tem solução. Assim. Não tem solução significa o quê? As coisas que a gente constrói, elas mesmas podem virar problemas um pouco adiante, né? Se a gente quiser ter problemas com carros, basta ter um carro, né? Se a gente quiser ter problemas não tendo carros, com certeza nós vamos ter problemas por não termos carros. Mas se a gente tiver carros, a gente também vai ter problemas porque tem carros. É assim, né? Eu não quero preocupar vocês que botaram os carros todos aqui na rua. É isso, aí vocês entendem o que eu quero dizer, não entender? É isso. Quem veio a pé tem problemas, não sei aonde, né? Mas tem algum tipo de problema. Quem veio com o seu carro também tem seus problemas. Então assim é o samsara, né? Se a pessoa está casada, tem os seus problemas, se não está casada, também tem. É assim. Então qualquer categoria de situação sempre tem algum obstáculo, alguma dificuldade. Isso, o Buda estudou isso cuidadosamente, explica isso calmamente, por quê, né? Porque nós estamos operando pelos 12 elos da originação dependente. Que, aliás, tem sempre cursos aqui sobre os 12 elos. Não que vocês não saibam praticar os 12 elos, né? Todo mundo pratica, mas a pessoa não se dá conta, entende? Então é preciso entender o que a pessoa está fazendo. Todo mundo, as criancinhas pequenininhas já estão com os 12 elos, aquilo funcionando super bem. Mas eles levam um tempo para poder ser introduzidos à compreensão do que eles estão fazendo, né? Aí quando eles entendem, eles descobrem que não dá para sair. Então é quase inútil, né? Assim. A pessoa está nos 12 elos, ela vai seguir andando assim. Mas aí, que truque é esse, né? Qual é o truque? Então existe essa categoria que a gente precisa entender que está tudo bem, nós estamos de banho tomado, com emprego direito, com conta bancária funcionando, com cartão, né? Com carro, com consórcio sendo pago todo mês do carro, assim, né? Aquilo tudo direitinho, com as revisões feitas, ainda assim dá problema, entende? Ainda assim dá problema. Um problema mínimo é o congestionamento, é assim. Mas então sempre, todas as coisas elas têm algum problema, né? Eu acho que não foi propriamente o Buda que disse isso, mas se você tiver uma esposa muito bonita, dá problema. Se tiver uma esposa feia também, aquilo já é um problema, né? É uma mais ou menos, aquilo está mais ou menos. Assim. Então, o marido é a mesma coisa, né? Se tiver um marido muito ativo, inteligente, isso é um problema. Tem olhares por todos os lados, assim, né? Se a pessoa tiver um mais ou menos, aquilo é um mais ou menos. Se tiver aquilo fazer o quê, né? É um problema também, né? Então, essa é uma coisa estranha, assim, né? É uma coisa estranha. Então, sempre a gente pode achar que aquilo tem alguma dificuldade. Então, no bloco zero, a gente descobre isso, né? A gente pensa, não estou bem no lugar certo, falta alguma coisa, tem que fazer uma formação, pós-graduação, pós-pós. Precisa aprender mais uma língua, 2 línguas. Aí sim, aí aquilo resolve. Falta um estágio no exterior. Uhum. A gente sempre acha que falta alguma coisa e aquilo, na verdade, não resolve. A gente faz aquilo e aquilo não resolve, assim, né? E não resolve por quê? Porque aí o Buda, isso é o Buda falando, né? Você sofre porque você não tem o que quer. Sofre porque tem o que quer, mas tem medo de perder. Sofre porque teve o que queria e perdeu. Então,
sempre tem um problema, assim, né? Sempre tem alguma coisa, sempre tem uma intranquilidade, né? Então o bloco zero é assim. Depois a gente descobre, por exemplo, que quando não somos nós que nos deprimimos, as pessoas deprimem. Pessoas das nossas relações, assim, mãe deprime, pai deprime, irmão deprime, né? Especialmente os irmãos deprimem, filho deprime, marido deprime, esposa deprime, a sogra deprime. Aí não é tanto, né? Mas, assim, todo mundo tem um problema. A gente vê que tem uma fragilidade. Aí quando a pessoa está deprimida, tu não consegue tirá-la dali. Não sabe por quê, né? E a pessoa não apenas deprime, como ela tem visões, tem coisas, tem crises psicóticas, tem neuroses, tem aflições, tem tendências, né? Tem chiliques, né? Assim, aí isso acontece, né? Aí a gente não sabe como lidar com aquilo, né? A gente tem amigos que se perturbam por alguma razão, assim. Tem pessoas que ficam desempregadas, que ficam mal, não sabem o que fazer da vida, né? Ficam perturbadas, assim. Então isso é bloco zero. Bloco zero é isso. Se vocês estiverem no lugar, disserem, esse emprego eu gosto, esse é o meu lugar, eu estou aqui, cuidado, não fale muito alto, né? E olhem para o Buda e digam, abençoado, não tenha pressa nenhuma em me tirar dessa condição, né? Porque assim, aí tem Maharaja, né? A gente diz, oxe, que Maharaja não ouça, né? Porque cada vez que Maharaja vê alguém feliz, digo, ops, me esqueci dele. Opa, impermanente. Nem olhe para cá. Deixa assim, né? É assim, né? Então... Então a gente diz, o Buda faz a parte bonita, né? Maharaja faz a parte pesada. Assim. Por quê? Porque vocês olham assim, às vezes pode ser visto que tem uma conexão com a Trimurti indiana. Assim, né? Aí tem uma deidade que a gente gosta, né? O Criador, assim, né? Brahma, ele cria as coisas. O brilho da mente que cria as coisas. Isso está bem, assim, né? Aí, Brahma. Não é Brahma. É Brahma. Aí tem... Eu não sei como é que foram arrumar o nome de cerveja desse jeito. Né? Tudo bem, né? Aí tem Vishnu. Vishnu, assim, ele sustenta, né? Pai, tudo bem, né? Aí vem Shiva, pessoal, para derrubar as coisas. Pense, né? Assim. Aí os colorados lá no sul estão preocupados com Shiva, assim, aquilo tá, assim, uma desgraça, né? Aí, mas tem esse ponto, por exemplo, se nós estamos dentro de uma coisa ilusória, o que é mais importante? Aquele que cria a ilusão, o que sustenta a ilusão, ou o que derruba a ilusão? Esse é o ponto, né? Então Maharaja tem isso, Maharaja quebra a ilusão, né? Ele rompe. Então está embutido no código do samsara a duração limitada, seja do que for, assim, né? Das múltiplas construções, assim, né? Então esse é um ponto, né? Então tem uma natural perfeição na imperfeição também. Aí nós olhamos. Esse aspecto ele é muito interessante porque, por exemplo, nos ensinamentos mais adiante, né? Esse aspecto da impermanência ele é olhado de um outro modo. A gente percebe, por exemplo, de noite nós dormimos, né? De modo geral, né? Dependendo da situação como anda, né? A gente dorme. E quando dorme, a gente pode sonhar, o que é comum também, né? Mas quando a gente sonha, existe uma interrupção da experiência do cotidiano, né? E a gente não se dá conta de que essa experiência que parece ser a nossa vida centralmente, ela foi interrompida. E os elementos dela desapareceram. A gente não se dá conta disso, né? A gente não tem falta. Ninguém acorda de manhã, eu tive um sonho, assim, senti muita falta de você, né?
Ainda que você estivesse aqui do lado, eu não via isso. Então eu me senti com falta. Eu acordei com saudades de você. Ninguém diz isso, né? A pessoa está no meio do sonho, se disser, olha, eu tive falta de você no meio do sonho, aquilo não é muito verdade, assim, né? É assim, né? Então, no meio do sonho, a pessoa também não pensa, meu carro, onde que eu deixei? Né? E assim, a pessoa não está pensando nisso. É um tipo de realidade apagada. Aí surge um outro tipo de realidade. Aí quando a pessoa acorda, a realidade anterior, ela começa a se desfazer assim rapidamente, né? Rapidamente ela se desfaz. No início, no que a gente acorda, a gente ainda se lembra dos sonhos, mas daqui a pouco aquilo vai desaparecendo assim. Mesmo que vocês anotem, quando vocês leem aquilo não tem muita clareza, mas vocês não retornam ao sonho, aquilo não brilha mais. Vai desaparecendo, então aquela realidade desaparece e vocês apagam aquilo e voltam a um ambiente familiar, né? Então, quando nós olhamos assim, a gente se dá conta que quando uma realidade apaga, há algo em nós que não apaga. Aí nós passamos por uma outra realidade. Dentro da outra realidade, todas aquelas coisas são criadas. Mesmo o senso de identidade, as sensações, as visões, as pessoas, etc. Depois aquilo apaga de novo. Aí nós surgimos numa outra realidade. Quando aquela realidade apaga, tem algo que não apaga. Então esse é um aspecto super importante. Aquilo que não apaga. Então, numa etapa do caminho, quando a gente vai tratar de visão, a visão trata da contemplação e clareza quanto àquilo que não apaga. A meditação é meditação dentro, na consciência daquilo que não apaga. Então isso é um ponto super importante. Essa dimensão que não apaga, ela está além dos bardos, ela está além da vida comum, tangível, está além da meditação, do sonho, do morrer, pós-morte e renascer. Tem algo incessante. Assim. Então, nós vamos fazendo uma série de práticas até o ponto que a gente localiza isso, né? A estabilização disso é a meditação, propriamente dita. Quando não é essa meditação, que é inseparável de visão, a nossa meditação é um exercício de estabilidade, de algum tipo. Estabilidade de alguma visualização, estabilidade do corpo, estabilidade da energia, estabilidade do olhar, estabilidade de objetos no foco da mente, mas sempre são meditações fabricadas com esforço, onde nós treinamos a mente, treinamos a energia, treinamos aptidões para depois poder fazer outras coisas. É assim. Mas há essa prática super importante que é localizar o que está além de todas essas flutuações. Então, quando na vida nós somos obrigados a sacudir de um lado para o outro, eu diria assim, entre as coisas mais comoventes é justamente a transmigração, né? Ou seja, nós estamos num lugar e vamos para outro lugar, depois vamos para outro lugar, depois vamos para outro lugar, sem fim. Isso não tem fim. Isso não é o que está acontecendo com os outros. Isso acontece conosco. Todas as pessoas passam por isso, não há solução. Nós estamos transmigrando o tempo todo. Enquanto nós estivermos no samsara, tivermos uma quebra da visão, que é o que localiza aquilo que não transmigra, nós temos a sensação de que nós somos os seres que aparecem nos sonhos à noite, por exemplo. A gente se vê surgindo dentro do sonho. Isso faz parte do processo ilusório. Aí nós transmigramos de uma sensação de existência para outra sensação de existência, assim nós vamos indo. Então, na visão budista, nós vivemos dentro de identidades construídas, ambientes construídos, todos eles impermanentes, todos eles cambiando o tempo todo. Mas há algo que não muda dentro disso. Então, o importante não é o ambiente, não é nem a identidade que nós manifestamos, mas o reconhecimento daquilo que não se move, enquanto tudo parece que se move. Mas como nós estamos fixados naquilo que se move, nós estamos condenados por um bom tempo a ter sempre uma experiência de transmigração. Essa experiência de transmigração, ela é comparada com a situação de um pássaro pousado num galho. Então não importa qual o pássaro, ele
termina saindo daquele galho. Ele está ali, tem um momento ele sai. É assim. Uma visão budista, assim, uma interpretação budista dos textos judaicos cristãos é que não havia uma terra prometida, mas havia um galho prometido. Imaginava chegar no lugar e poder, então, o último e derradeiro galho era aquele. Era assim, né? Mas essencialmente é isso, nós buscamos um lugar final. Nós estamos sempre transmigrando, sempre saindo de um lugar para o outro, sempre andando, inevitavelmente, né? É assim. Nós somos seres vagueantes por dentro dos samsaras. Todo mundo nasceu num lugar, se deslocou para outro lugar e foi andando, e as coisas vão passando, né? Tiago do Rinpoche, ele dizia que nós nos encontramos como as pessoas se encontram nas estações rodoviárias, nos aeroportos, né? Muitas pessoas naqueles lugares, mas cada um indo para um lugar, assim. Eles podem não voltar a se encontrar. Então nós estamos passando uns pelos outros, todos ocupados com uma sensação de urgência. Aí nós vamos nos movendo. Isso é a transmigração. Essa é a situação da transmigração, né? No entanto, há algo que não transmigra. Há algo incessantemente estável. Como isso está além do tempo também, porque não muda, isso é chamado corpo de juventude incessante. Porque não depende nem do corpo físico, isso é uma dimensão lúcida. Se nós encontramos isso, esse é o final do caminho. Se a gente não encontrar isso, nós seguimos transmigrando. Essa é a nossa situação. Assim, né? Tá certo que eu vim aqui para dar um sentido para a coisa, né? Mas eu tinha que mostrar o problema, né? Assim. Então, a gente, por exemplo, nós vamos fazer prática onde a gente precisa para um mosteiro para fazer prática, pessoal. Nós já estamos no meio da coisa, entende? Essa é a questão. Se alguém rezar por nós vai resolver, melhor pensar que não. Nós vamos ter que resolver isso. A gente não tem escolha. A gente pode escamotear a questão, esquecer e pronto. Tudo bem. Maharaj é infinitamente calmo, tranquilo. Ele não tem pressa nenhuma, assim. E o problema segue igual, assim. Não importa qual o meio que a gente dispuser para tentar estabilizar em algum galho, aquilo termina. Né? Os políticos estão assim, tem uma ventania, todo mundo para ver se eles. É assim, aí vai saindo muitos e aí tem uns que se aferram, né? Agora está uma situação assim, não sei se vocês sabem disso. Assim, agora está todo mundo. Então tem esse ponto, né? Ou seja, nada fica verdadeiramente estável, tudo se move assim, incessantemente. Então nós não temos como evitar isso. Então o que a gente poderia fazer? Nesse momento, nós precisamos usar também essa circunstância como um meio hábil do nosso treinamento. Então para aqueles... eu acho que tem um celular perto, mas não é o meu. Porque o meu, aliás, não está aqui. É um celular, mas tudo bem. Então nós estamos nós temos esse ambiente de prática. O ambiente de prática é a nossa própria vida, né? A gente está assim, nós estamos esvoaçando, tentando nos fixar nas coisas, buscando coisas melhores nas quais nós podemos nos fixar, e a gente tenta andar. Está bem isso está correto. Isso é o melhor funcionamento dentro do samsara. Algumas pessoas têm objetivos
negativos. Por exemplo, elas aspiram a trazer benefício para si mesmo, causando prejuízo para os outros. Isso, a pessoa inevitavelmente vai ter problemas com aquilo, como todo mundo tem. E ela pode aproveitar a sua vida do jeito que está vindo, né? Também dentro do ambiente de prática. Ela também pode utilizar esses objetivos ilusórios como ambiente de prática. Então, para todos nós, há essa possibilidade. Não importa o engano que a gente esteja mergulhado, não importa a fantasia que a gente esteja imerso, não importa aspectos positivos ou negativos que a gente esteja imerso, todos nós podemos nos considerar praticantes. Inevitável isso, né? A gente não tem a possibilidade, por exemplo, de eliminar todos os obstáculos, ficar pessoas perfeitas, sob o ponto de vista de relacionamento, etc. E aí, então, transformar isso em caminho. A gente não tem essa possibilidade e também não há essa necessidade. A gente precisa entender como que as realidades elas se montam, sejam elas boas, positivas, negativas, com qualidades elevadas ou não. A gente precisa entender como que aquilo vai sendo montado e como que aquilo resulta, né? Então nós fazemos a prática nesse ambiente, o ambiente da nossa própria vida. O mestre Dogen, fundador do Soto Zen, ele dizia que onde nós colocamos os pés, no chão, onde nós colocamos os nossos pés, aquele lugar onde nós pisamos, ali é o lugar da nossa prática. O lugar da prática não é propriamente uma almofada ou um lugar especial. É o lugar onde nós estamos. O lugar onde nós estamos é o lugar do templo da nossa prática. É assim. Todos os lugares são templos. É os lugares onde nós estamos andando, é o lugar da lucidez. Ali que nós temos o desafio de sermos lúcidos. Então eu acho esse ensinamento assim maravilhoso. Eu ouvi isso do Tokuda-san, citando o mestre Dogen, né? Então a gente está com essa situação. Isso são os yogis do cotidiano. Nós não temos escolha, nós somos yogis do cotidiano. A gente está nessa circunstância. O que nós precisamos agora é a lucidez diante das coisas, né? Com respeito aos ensinamentos, então nós temos também as etapas preliminares, que a gente tem instruções para isso. Tem as instruções de visão, instruções de meditação, instruções de ação. Aqui, instruções de ação. Essa ação, se nós não tivermos as etapas anteriores, elas vão ser ações com uma lucidez limitada, mas ainda assim elas podem ser úteis para o caminho, né? A gente não precisaria realmente esperar tudo. Se nós somos obrigados a agir no mundo, nós não temos alternativa, nós estamos agindo. Então, nós podemos tentar agir com lucidez. Então, ainda que a ação não seja o início, a ação, para nós, já é o início, porque nós estamos imersos na ação. Nós vamos pensar, não, a ação não é nada. Não, a ação é super importante. Então, eu posso tomar a ação como um ponto central do caminho, mesmo que isso seja o último. É como se eu começasse pela ação. Mas está bem. Aí, quando eu começo pela ação, eu termino descobrindo que eu deveria meditar. Aí, quando eu medito, eu termino descobrindo que eu deveria entender o que seria meditação, como que eu deveria posicionar verdadeiramente a minha mente, né? Aí, quando eu descubro isso, aí eu descubro que eu não tenho nem a capacidade de botar minha mente nem aqui nem ali. Então, eu tenho que fazer shamatha, eu tenho que fazer tranquilização. Aí, quando eu estou fazendo tranquilização, aí eu descubro que eu tenho que praticar moralidade, porque se eu praticar estabilidade meditativa, mas eu estou fazendo tantas coisas perturbadas que depois invadem a minha mente, então, se eu não praticar moralidade, eu não tenho nenhuma tranquilidade, não consigo estabilizar minha mente. Até mesmo por quê? Porque quando nós fazemos ações que não são apropriadas, a ação que nós fazemos não se extingue durante a ação. Ela é uma ação que engendra expectativas e preocupações. Essas expectativas e preocupações, elas não são aspectos negativos. É como se a gente passasse a mobilizar parte da nossa atenção em uma série de fatores que a gente não pode desligar, não pode interromper, porque tem coisas acontecendo e a gente tem que interagir e intervir em certos lugares. A gente não pode nem desligar aquilo. Aquilo tem que continuar, né? Isso vem de um tipo de prática
no cotidiano, que nós vamos começando a entender o que é quebra de moralidade. A quebra de moralidade, ela vai produzir uma preocupação em nós e nos outros. Começa a produzir um tipo de agitação. Quando nós sentamos em meditação, os conteúdos que vêm, eles provavelmente vêm de lugares onde nós quebramos a moralidade. A quebra de moralidade não é simplesmente fazer coisas boas ou ruins. Por exemplo, sempre que a gente agir com apego, agir com fixação, tentando estabilizar aquilo que não é estável e construindo mundos instáveis e querendo sustentar, nós ficamos super ocupados. Isso produz uma quebra da nossa tranquilidade, produz uma necessária ocupação incessante. Essa ocupação incessante, ela vai competir com a tranquilidade e calma que são necessários para a gente olhar de forma profunda e desapegar das coisas. Nós não podemos olhar de forma profunda e desapegar das coisas, porque nós estamos olhando de forma apegada, estamos construindo uma série de coisas. Então a gente não tem a tranquilidade para poder liberar a mente para olhar de modo profundo, seja o que for. Nós estamos super ocupados. Então essa agitação é produzida por aquilo que a gente vai dizer que é a quebra de moralidade. Essa quebra de moralidade não necessariamente está dizendo se nós somos bons ou ruins. Não é que a gente esteja fazendo coisas negativas necessariamente. Mas nós estamos nos ocupando daquilo que não é eventualmente necessário. E estamos nos ocupando dentro da perspectiva dos 12 elos, como se fosse um jogo. Aí nós ficamos preocupados, realmente. Isso domina a nossa mente. Quando domina a nossa mente, nós não temos a tranquilidade para olhar com calma, distanciados, com profundidade as coisas. A gente não tem visão. Se não tem visão, a estabilização da visão não é possível. Aí quando nós entramos na ação no mundo, nós entramos dentro de uma visão parcial e condicionada. Essa visão parcial e condicionada produz ações que vão gerar confusão, vão gerar problemas. Assim. Mas ainda assim nós não temos escolha, nós estamos em meio à ação, né? Então, no meio disso, existem algumas habilidades que a gente pode desenvolver. Então, por exemplo, se a gente entender os aspectos da energia e entender os aspectos das sabedorias, pode ser que a gente consiga substituir as ações comuns, pelo menos parcialmente, inicialmente com a estabilidade da energia, no sentido de nós podemos dirigir a energia, e em segundo lugar com o foco nas várias sabedorias. Então esse processo de usar as várias sabedorias e as energias é uma forma de nós entrarmos diretamente no processo de ação, e isso vai produzir resultados no nosso cotidiano, vai produzir muitos resultados no cotidiano e vai nos ajudar bastante. Então eu vou começar explicando isso. Então até agora foi uma introdução. Agora vai começar. Mas como já está terminando, então a gente está nesse ponto, assim, né? Então eu vou explicar para vocês como essas sabedorias elas estão fora da roda da vida e como elas são cruciais, assim. O aspecto da roda da vida, essencialmente, ele opera assim, por exemplo, nós usamos sentidos físicos. Nós só nos sentimos vivos a partir do corpo físico e os sentidos físicos. Por exemplo, se nós tivéssemos sem olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, a gente ia se sentir morto. Assim, a gente ia achar, bom, agora eu estou assim, sem sentidos físicos, totalmente bloqueado, né? Totalmente bloqueado. No entanto, por exemplo, quando nós estamos à noite, a gente fecha os olhos, fecha os ouvidos, nariz, língua, tato. Dentro da mente, nós produzimos imagens e sonhamos. Nós sonhamos sem objetos tangíveis. Na visão budista, o sonho sem objetos tangíveis é o que nós vamos chamar de sonho comum, sonho noturno, né?
Mas no cotidiano, nós sonhamos a partir de objetos tangíveis. Então nós olhamos para as coisas e damos significados a elas. Os significados que nós damos às coisas não estão nas coisas, eles estão nessa relação. Então a gente diz que aquilo que nós vemos são aparências de sonhos no estado acordado. Mesmo quando a gente diz assim, esse é meu filho, isso é um estado de sonho. Né? Se a pessoa disser, essa é minha esposa, isso ainda é mais volátil. Assim, né? Esse é o meu marido. Aquilo é volátil, que é um perigo. Assim, né? Mas tem coisas que parecem sólidas. Essa é minha mãe, por exemplo. Mas isso também é volátil. Assim. Porque vocês vejam, a mãe só começou a ser mãe quando surgiu o bebê, né? Vamos pensar assim, né? Porque a mãe dá a luz e o bebê também dá a luz. A mãe dá a luz ao bebê, o bebê dá a luz à mãe. E nem sempre o bebê nasce e vive, e nem sempre a mamãe nasce e vive. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, né? Porque não basta ser mãe biológica para se transformar em mãe. Aquilo tem um software. Né? Não baixou o software. Assim. E às vezes não baixa. Às vezes não baixa. Né? Assim. Mas, por exemplo, devia ter um prazo de validade. Ok, eu sou mãe por 40 anos e nem um dia mais. É uma coisa assim, né? É assim. Mas aí as mães vão indo, elas vão parando no altar, assim, vão botando as mães no altar, né? Aí a mãe no altar é um problema, assim, a mãe não pode. Você fica pensando, ela pintar o cabelo de vermelho e ir para a Austrália, assim, surfar, né? Assim, isso é bonito, assim, né? Isso, assim. Mas imagine o escândalo. Os filhos, minha mãe, eu não tenho visto sua mãe, onde é que ela está? Ela está bem, né? Eu acho que ela está bem, assim. Mas aonde que ela está? Sabe, aconteceu alguma coisa com a minha mãe, assim, afrouxou alguma coisa. Vocês não acreditam, eu vou te mostrar uma foto da minha mãe. Uns óculos escuros, cabelo vermelho, sim, tatuada, com uma prancha de surf, assim, na Austrália. Não, isso não. E do lado de um cara com uma cara horrível. Assim. E ela super feliz, assim, não sei como. Assim, todo mundo tem a mãe que merece, né? Mas eu não merecia isso. Assim, a mãe a gente quer botar no altar, pessoal. Esse é o problema. Assim, né? A mãe também tem que se livrar disso. Né? Então esse é um ponto. Né? Então a gente acredita que aquelas coisas são sólidas. A mãe pode dizer, olha, Freud falou tão mal das mães que eu resolvi tomar uma atitude, assim, né? Extinguir essa mãe. Assim. Então esse é um ponto interessante. Né? Então nós somos aquilo que nós somos, mas a gente constrói isso. Né? Então na visão budista, as várias identidades que nós operamos, elas são construídas. Se nós construímos as identidades de um jeito que a gente nem entende onde é que está vindo, a gente pode construir de uma forma direta. Assim. As identidades construídas, elas operam a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Isso é o sexto elo, contato. A gente abre os olhos, nós vemos a partir da nossa identidade. Assim. Por exemplo, o pessoal que organizou o evento aqui, olha que quando vocês saírem, eles têm olhos especiais. Vou botar isso tudo em ordem, arrumar todas as coisas e ajeitar tudo. Assim, né? Mas, por exemplo, quem está vindo aqui como visitante não tem essa sensação que deveria arrumar e guardar. Né? Eu, na verdade, eles pediram que eu dissesse isso para todo mundo. Assim, é fácil fazer o exercício. Então, hoje, no final, eles vão ficar quietos, aí vocês arrumam tudo. Isso é isso. Então, a gente constrói. Mas o olho não vê, vocês entendem? O olho não vê, mas aí o olho vê. Por exemplo, dentro da mesma casa, os adolescentes veem umas coisas, as mães e os pais veem outras coisas. Né? É muito interessante, assim, o olhar de adolescente quando abre a geladeira. Tcham!
Um olhar especial, assim. Olhar de mãe quando abre a geladeira, assim. Ela já abre aquilo com uma listinha. Falta isso, falta aquilo, isso, eu preciso ir ao supermercado e tal coisa. E onde é que está a maçã que eu tinha posto ali para fulano? Alguém pegou. E o iogurte, como é que terminou aqui? Aquilo tem um olho, assim, né? Isso eu vou ter que esconder, porque senão sempre vem o outro e pega. Come o dele e ainda come o outro aqui. Assim, aí os jovens abrem aquilo. Uma piada que uma vez eu vi, assim, tipo República de Universitários, assim, né? Aí ele bebeu metade do refrigerante e escreveu, cuspe dentro. Claro, o outro vai abrir e tomar o resto, né? Aí ele abriu outra hora, olhou, o outro tinha escrito, eu também. Achei que no máximo, nunca mais esqueci. Ele é super bom, né? Então esse é um olhar especial, assim, né? Aí se a mãe abre aquilo, meu filho cuspiu dentro, que horror, não é isso que eu ensinei. Então, aí cada um tem um olhar, entende? As coisas são as mesmas, cada um tem um olhar. Nós construímos as realidades, a gente tem uma relação com aquilo. A gente pensa, não, a casa é construída por, aí faz a lista de tudo que tem dentro. Não é assim. Ela é construída pelos olhares, pelos nossos olhares, assim, né? Então nós construímos as realidades, a realidade ela é luminosa. Esse ponto é super importante, porque ainda que as realidades construídas, elas sejam cambiantes, esse poder de construir as realidades, sejam quais forem, esse aspecto luminoso, ele se mantém, pessoal. Nós podemos construir diferentes coisas, mas não importa o que a gente construa, a substância da construção é a luminosidade da mente. A luminosidade da mente não diminui, não enfraquece, não envelhece. Eu tento repetir isso muitas vezes. Aí, não envelhece. Estou com uma dor aqui, mas não envelhece a luminosidade. Assim. Então, isso é uma boa coisa, assim, né? Então, aí a gente vê que, de fato, né, porque a gente está sempre construindo coisas. Então, essa capacidade de ficar construindo realidades, isso é a luminosidade da mente. Ela é estável. A gente não precisa nem ligar nem desligar, aquilo está operando o tempo todo. Opera quando a gente dorme, constrói os sonhos. Sentiram a coisa? É assim. Então, existe esse processo condicionado que eu dependo do que eu estou vendo, olhando, e fico construindo a partir do que eu estou vendo. Aí, a nossa mente vai ficando obscurecida, porque a gente constrói e depois a gente diz, depois a gente olha para as coisas. Algumas a gente gosta, outras a gente não gosta. Aí é o 7º elo, Vedana. Isso é a psicologia super profunda, assim. Eu olho para as coisas, eu nem me dou conta que eu construí as relações com elas. Aí eu digo, isso eu gosto, isso não gosto. É interessante, por exemplo, vocês olham as crianças de pouca idade, né? Elas estão no colégio. Às vezes elas dizem, aquele coleguinha eu não gosto. Daqui a 5 minutos eles estão lá brincando, a gente tem achando o máximo aquilo, né? E se não gosta é super rápido. As construções, elas são assim, né? Quando a gente vai ficando mais velho, aquele não gosto dura mais, né? O gosto dura mais. A gente fica mais fixado, que é o 8º elo. Então, o 7º é gostar ou não gostar. Mas esse gostar ou não gostar tem uma mobilidade. Para as crianças, eles naturalmente mexem naquilo sem grande problema. Mas nós vamos avançando nisso. Aí nós chegamos no 8º elo. O 8º elo é assim, o que eu gosto eu quero, o que eu não gosto eu rejeito. Aí nós começamos a estabilizar isso. Né? O que eu gosto eu quero, o que eu não gosto eu rejeito. Aí vem o 9º elo. Eu começo a filtrar as experiências a partir do que eu gosto ou não gosto. Vamos supor, os adolescentes um pouco mais velhos começam a se juntar em grupinhos. Os grupinhos aqui, esses são os que eu gosto, os que eu não gosto. Aí começa a haver uma divisão, assim. 9º elo. A pessoa pensa, eu sou esperto, eu pego o que eu gosto, o que eu não gosto. Aí surge o 10º elo. 10º elo é quando a pessoa diz, eu sou o ser esperto, que sabe selecionar o que eu gosto e rejeitar o que eu não gosto. Eu já sei andar no mundo. Aí o andar no mundo é o 11º elo. Se vocês olharem com cuidado, o que nós estamos fazendo o tempo todo é isso. Nós estamos andando pelo mundo, buscando o que a gente gosta, tentando escapar do que não gosta, pessoal. Aí nós vamos indo, saltando de um galho para o outro, transmigrando, buscando o que a gente gosta, o que parece que é bom,
e se afastando do que parece que é ruim. Até o ponto que a gente não consegue mais. Quando não consegue mais, decrepitude. Tchan, tchararam, as mães envelhecem. Como dizia uma criança da escola, aí teve um pai que morreu, um pai na escola morreu. Assim, né? Aquilo foi impactante. Por quê? Porque era o pai de uma professora. Mas ele morava lá no SEB, né? Aí todo mundo foi acompanhando aquilo progressivo, ele morreu. Assim, né? Quando um pai não morre, não é tão grave quanto uma morte de uma mãe, né? Claro. Assim, né? Mas o pai morreu. Aí alguém na turma das crianças se deu conta. E se a mãe morrer? Aí deu um calafrio geral assim na turma. Ops! Aí um mais esperto disse: olha, não se preocupe, ela não vai morrer agora. Quando ela morrer, a gente não precisa mais dela. Aquilo foi um alívio geral. Assim. Eu achei aquilo assim, a visão utilitária da mamãe. Assim, né? A mamãe, se não precisa mais, tu pode morrer, não tem problema. É muito interessante isso, né? Mas aí tem esse ponto, né? Então, o 12º elo, a morte existe. Decrepitude, envelhecimento, doença, morte. É assim. É assim. E aí, na visão budista, aquilo que morre é um aspecto ilusório. O aspecto luminoso da mente não morre. Assim. Esse que passa para o sonho, passa para um lugar, passa para o outro, que produz a luminosidade das coisas, ele não morre. Mas nós não estamos operando por isso, nós estamos operando a partir dos objetos de apego. Então nós temos uma sensação de morte junto com as coisas às quais nós estamos fixados. Assim. É interessante isso, como a gente sobrevive à morte das coisas que a gente tem apego. Então quando vocês tiverem alguma dor muito grande, perderem alguém, vocês chorem bastante e gravem aquilo. Liguem um gravador lá, bote no Facebook, eu chorando. Facebook para essas coisas, né? Aí vocês descrevam, a minha dor era essa, e eu estou com isso. Assim. E botem lá um Big Brother de vocês mesmos. Assim. Aí guardem aquilo. Aí olhem 1 ano depois. Aliás, 2 semanas depois vocês já estão tirando do Face aquilo. Né? Porque aquilo já ficou meio estranho. Assim, né? Assim. É muito curioso, né? Aí vocês encontram alguém, o que houve? Ele foi embora. Sim. Que horror, né? Todos iguais, né? Assim. Ele foi. Uau! Que horror. Aí passa 6 meses enquanto a pessoa está super feliz. Ele voltou? Não, encontrei um outro. Tá. Não, tá, entendi. Assim. Mas então, aquele choro anterior foi inútil? Qual seria a razão, então, do outro choro? Então, o que acontece? Nós estamos fixados, no momento que nós vamos rompendo aquela fixação e surgindo numa outra transmigração, a nossa mente não está mais operando daquele modo, portanto a frustração e o sofrimento, ele cessa. Mas como que a gente surge de um outro lugar? É que mesmo que a desgraça tenha acontecido, a luminosidade da nossa mente, ela não foi atingida. Ela surge e recria realidades, monta coisas, nós começamos a andar de um outro jeito. Um ponto tal que se a gente olhar a situação anterior, a gente não quer voltar à situação anterior. Aquilo não tem mais, aquilo deu, não tem mais como. Se a pessoa insistir, vocês dizem, deu. Passou. É assim. Aí tem um momento que, mesmo que tenha sido uma pessoa extraordinária, que vocês balançaram uma situação, um emprego maravilhoso que vocês tinham, estavam no Banco do Brasil super bem. Assim, né?
Aquilo, aí vocês olham aquilo, não, eu não quero aquilo, eu não quero, por favor, não. Não é isso. Aí a pessoa, pá, olha o que aconteceu com a minha vida, eu saí daquilo, agora eu estou assim, fazendo isso e fazendo aquilo. Aí a pessoa não quer mais retornar àquela situação anterior, né? Aí ela já não é mais aquele ser, ela é um outro ser, né? Agora, como que ela vira um outro ser? Luminosidade da mente. Então, nossa fonte de refúgio, aquilo que nós temos estabilidade, luminosidade da mente. Se a gente entende isso, a gente não entra na crise nesse ponto. A gente se vale desse recurso. Isso é o que nós somos. E disso nós podemos construir realidades. Só que as realidades que a gente constrói, elas não, é melhor a gente não se confundir com aquilo. Nós não somos aquilo. Elas são meios hábeis de nós andarmos no mundo. É assim. Então, entre os meios hábeis que não dizem respeito à originação dependente, aos 12 elos da originação dependente, existem as 5 sabedorias. Na originação dependente, nós estamos focados em nós mesmos, nós queremos coisa que a gente gosta, queremos escapar do que não gosta, uma coisa limitada desse tipo. Enquanto com as 5 sabedorias, elas não dizem respeito, elas dizem respeito diretamente ao fato que a nossa mente é muito mais ampla e livre da nossa identidade. Por exemplo, a nossa mente sendo mais ampla e livre da identidade, ela pode entender o outro no lugar dele. Vocês entendem isso? Por exemplo, todas as mães, pais, eles são demandados para fazer isso. Se eles não conseguirem entender por que uma criança está chorando, a criança não vai desistir, até que o pai e a mãe entendam, né? É assim. É isso, pessoal. Aí vocês entram, botam no Google lá, meu filho está chorando, eu estou quase matando ele. Enter. Aí a primeira instrução, não precise matar o seu filho. É assim, não precisa. É assim. Conselhos para pais que querem matar os filhos. Então, primeiro ponto, acalme-se. Veja se não tem, porque teve uma época que tinha fralda com alfinete, né? Veja se quando você botou a fralda não espetou a barriga do bebê. Primeiro conselho. Assim. Agora não tem mais isso, né? É assim. Mas agora é outro sistema de prender as fraldas, né? Assim. Aliás, não tem mais fralda, né? Agora é tudo plástico, assim, né? Então, aí vem esse conselho. Aí veja se a criança não tem assadura. Cada vez que a criança tendo assadura, urina, pense. Vamos supor que você tem uma machucadora ou um ferimento. Faz xixi em cima para ver o que acontece. Vocês também choram. Assim. Aí você pega isso aqui, parece o pai dele. Assim, nunca se acalma e só chora, incomoda a noite inteira. Assim. Assim, é o problema da família. Assim, né? Isso é genético. Não é genético, é uma assadura, pessoal. É uma outra coisa. Assim, né? Aí a gente tem que olhar, assim, tem que olhar. Então, se a gente não tiver essa capacidade de entender o outro no mundo dele, nós vamos ter dificuldade, né? Por exemplo, a gente olha a criança chorando, a gente olha a criança chorando no nosso mundo, né? Eu mereço isso, né? Eu não queria um filho, agora nasceu ainda berra desse jeito, né? É assim. Eu não sei onde é que botão que eu apertei. A pessoa só fala dela, né? Ela não está falando da criança, só fala dela. Aí, felizmente, tem a voz, né? Chega a avó ali, pega aquela criança, a criança para de chorar na hora. Assim. Aí tu não sabe o que houve, né? A avó pegou assim. Eu tive uma sogra que tinha esse poder, assim. Pegava as crianças, parava, assim. Né? Aquilo é bonito de ver, assim, né? Às vezes as crianças não querem ficar assim, né? As crianças querem ficar em pé, olhando assim. Aí tu bota a criança em pé, agora começa a olhar, pronto, parou tudo. Entende? É simples. Agora, a gente não entendendo o outro ser, a gente tem teorias, não. Crianças assim, agora está na hora de dormir. Aquilo vai ser a morte, com certeza. É um tentando dominar o outro, né? Quem é que ganha? A criança.
É simples. Aquilo, ela tem paciência infinita, aliás, paciência zero, né? ela tem uma teimosia infinita, eu queria dizer. Então é interessante, né? Agora imagina, vocês são terapeutas. Como é que vocês vão chegar uma pessoa? Você, eu vejo isso, né? Você, não sei o que, com o meu mapa. Não tem nada com o meu mapa. É assim, é outra pessoa, tem que ver ela como é que ela está. Entende? Então essa é a capacidade de ver o outro no lugar dele, está ligado à nossa capacidade de não ficar se colocando em tudo. Vocês entendem? Quanto menos eu me colocar, mais eu consigo ver o outro. Mas os 12 elos é o contrário. Eu não vejo nunca o outro, só olho a mim mesmo. Eu gosto, não gosto, o que eu gosto eu quero, o que eu não gosto eu não quero. Seria 12 elos, é a doutrina do Trump, assim. O que eu gosto, o que eu não gosto eu não gosto. E pronto, entendeu? É assim. Aquilo é pá. Assim, ele leu o budismo. Só que ele começou pelos 12 elos e pegou só uma parte assim da coisa. Isso é um problema, né? Eu estou falando no bom sentido, viu? Eu vou entrar nos Estados Unidos e vou dizer, um dia você deu uma palestra nos 12 elos e falou mal de mim. Aí, pronto, agora a coisa está assim, né? Eles estão olhando os sites das pessoas, né? Assim, eles olham a pessoa, deixa eu ver o seu site. Como ela é mesmo? Ah, tá. Ah, você disse isso de mim? Ah, não, então não entra. Assim. Então tem esse ponto, né? Nós temos essa capacidade de olhar o outro, entender o outro no mundo ou não temos? A gente tem, um pouco pelo menos, né? A gente pode dar comida para os animais, eles entendem, a gente entende eles, né? Até os animais entendem a nós. Eles entendem também, né? Sabe quando é que o dono precisa caminhar? Eles vão lá, pegam a coleira e vão lá. Você precisa caminhar. Todo dia eu tenho que levar meu dono. Tudo bem. Aí vai lá. Pensa que o cachorro, ó, ele tem sabedoria do espelho. Ele está sabendo que o outro precisa. Ele acha que eu sou um cachorro. Assim, né? Aí leva ele. Então, sabedoria do espelho é a capacidade de entender o outro. Nossa vida melhora muito, pessoal, se a gente é capaz de entender o outro. Melhora muito. Então, meu conselho para vocês é assim, não virem praticantes sérios. Assim, não virem muito sérios. Só um pouco. Né? Estabilidade meditativa é importante, mas não pensem que a estabilidade meditativa é tudo. Vocês, no lugar onde vocês estiverem, tentem entender os outros que estão à volta, assim. Mesmo que seja chefe, mesmo que seja mãe, pai, marido, ex-esposa. Aquilo está bem, assim. Né? A gente tenta entender o outro no lugar dele. Esse é o nosso desafio. Enquanto a gente tenta entender o outro, a gente só vai conseguir entender se a gente se livra da gente mesmo, entende? Quanto mais amplo nós pudermos olhar, mais nós conseguimos chegar perto das construções que o outro fez para se tornar ele mesmo. Ou se tornar aquela ilusão dele mesmo, entende? É assim. E as pessoas dentro das suas configurações sofrem de acordo com a configuração que elas vão escolhendo. Esse é o ponto, assim, né? Então a sabedoria do espelho envolve essa capacidade. Se vocês são terapeutas de qualquer tipo, é crucial isso. Como é que vocês vão ajudar alguém se não conseguem entender a pessoa no mundo dela? Assim, vocês precisam se despir, olhar o outro dentro da perspectiva da vida do outro. Esse é o desafio. Né? Isso inclui os médicos, dentistas, inclui os terapeutas variados. Né? Assim. Então, quando a gente não consegue entender o outro, provavelmente nós estamos com uma série de pressupostos, coisas que brotam dentro de nós como se fossem verdades, mas a gente não está conseguindo olhar de uma forma mais ampla, livre daquilo. Nós olhamos sempre com aquele tipo de perturbação. Assim, né? As culturas são típicas disso. Né? Por exemplo, agora se a gente pensar assim, a cultura indígena, os guaranis, né? Os caigangue.
Eles não usavam geladeira, pessoal. Eles não tinham escola, não tinham prisão, não tinham tráfico de drogas, não tinham Polícia Federal, não tinham presidência, nem Senado, nem Câmara. Não sei como. É assim. Não tinham previdência social. Não tinham salário. Não tinham fralda descartável. Outro dia nós estávamos conversando assim, conversa séria, né? Como é que as mães limpavam a bunda das crianças em diferentes culturas? Começando assim, a refletir por baixo já as questões, né? Como é que era isso, né? Porque eles não tinham um paninho assim, né? Não botavam na máquina para lavar, né? Não tinha sabão, né? Aí como é que isso podia ser? Criança esquimó. Eu acho que só faz cocô no verão. O que eles fizeram, joga pela janela que fica preservado até o verão. Na geladeira do lado de fora, né? Não me pergunte como é que é, porque além do mais tirar a roupa com aquele frio, devia ter uma patente por baixo. Eu não sei bem como é que é. A gente não pode ir a qualquer lugar, a gente tem que saber certas coisas antes de chegar num lugar desses. É assim. Então vocês olham, para a nossa cultura isso é alguma coisa estranha, assim, né? A gente não saberia como fazer, né? Também fico pensando como é que os guaranis sobreviviam a tanto pernilongo dentro da mata, assim, né? Não sei como é que é, assim, sem repelente, né? Sem telinha na oca. Assim, eu já não sei como é que sem ventilador, né? Aliás, não tem eletricidade, né? Então, fica estranho, assim, né? Ou seja, nós não conseguimos vê-los. Por quê? Porque a gente, quando olha para eles, olha a partir de uma experiência que está internalizada em nós. Como é que vai fazer isso? Eles não têm fogão elétrico. Não tem fogão a gás. Eu não sei como é que aquilo, como é que eles faziam. Não sei mesmo. Assim. Acho que eles nem existiram. É uma história. Isso é uma lenda. Assim, né? Então, esse ponto, nós olhamos sempre a partir de um lugar condicionado. Essa é que é a história, entende? A sabedoria do espelho inclui a capacidade de ver o outro no mundo dele. Mas a gente precisaria ver ele no mundo dele, e não no nosso mundo, né? Essa é uma dificuldade. É a dificuldade dos antropólogos. Como que eles vão olhar outras culturas com o olho da cultura mesmo, e não o olho deles, né? Super difícil. Mas é crucial, porque se a gente tentar interagir com o outro, a gente precisa interagir com o outro dentro do mundo do outro. Se a gente não consegue, pessoal, nem namorar direito dá. Eu já vou pegar a coisa direta, assim. Como é que vai namorar se a pessoa, quando olha para o outro, não consegue ver o outro? A pessoa olha, vê a si mesma, né? Isso é um problema. E não é um problema trivial. Não é uma questão trivial. Mesmo se aplica com os filhos, né? Como é que tu vai ajudar eles? Quando tu olha para eles, eles não são eles são tu mesmo. Não consegue separar. A gente vê pela linguagem, né? Às vezes os pais têm uma linguagem super autoritária, assim, né? Que eles cobram dos filhos a partir do que eles esperam que os filhos sejam. Que é a visão que eles têm da coisa. Eles têm dificuldade de entender o outro no mundo do outro, assim, né? Super dificuldade. Isso inclui os educadores nas escolas, etc. Né? Assim, e também o contrário, né? As crianças também têm dificuldade de entender o educador, têm dificuldade de entender a estrutura, né? Eles olham os seus impulsos, as suas visões. Assim. Isso é a avidia, isso é a perda da liberdade da mente, né? Então a nossa visão se tolda,
Nós só vemos os nossos mundos, nós não temos essa capacidade. Mas nós temos. Por quê? Porque a gente sonha à noite, nós saímos desse mundo que parece que nós estamos presos e nós começamos a funcionar em outros mundos que nem existem de modo tangível. Então nossa mente é livre. Mas a gente tem essa dificuldade, né? Nós temos essa dificuldade. Então a sabedoria do espelho é crucial. Crucial, assim. Aí nós precisamos treinar a sabedoria da igualdade. Então vamos imaginar assim, voltando para a sabedoria do espelho, né? Vocês estão no trabalho de vocês, em algum lugar assim, com muitas mesas e muitas pessoas. Se vocês desenvolverem sabedoria do espelho, vocês vão avançar rapidamente. Por quê? Porque vocês vão conseguir se relacionar melhor com cada pessoa que está naquele contexto ali. É muito provável que vocês vão terminar num posto de gerência daquele espaço, assim. Porque vocês vão se transformar naqueles que são capazes de conversar com cada um dentro do mundo do outro. Se vocês fazem isso, as coisas estão resolvidas. Por exemplo, se vocês são jovens, são adolescentes, por exemplo, vocês podem fazer isso em casa, assim. Olhem para a mãe dentro do mundo dela. Vocês vão ter vocês vão ficar comovidos. Porque a mamãe, não é fácil. Aí olhe para o pai no mundo dele, assim, parem um pouco assim. Né? Uau! Difícil também. Olhe para o irmão de vocês no mundo dele. Uau, difícil, com uma irmã como eu. Assim. Difícil. Assim, né? Pá, pobrezinho. Pobre dos meninos. Assim. Aí olhar assim, aí a pessoa começa a ver o outro naquele lugar. Assim. Quando a gente olha desse modo, brota no nosso coração a sabedoria da igualdade. A sabedoria da igualdade é assim, a gente termina aspirando coisas boas para o outro. E quando as coisas boas acontecem para o outro, nós nos alegramos. Isso é super importante. Isso é um sinal que nós não somos nós mesmos. A nossa mente ela é livre de nós mesmos, é livre dos mundos onde nós vivemos. A gente pode ter uma identificação com outro ser em outro universo. Então a sabedoria da igualdade é super importante. Se vocês desenvolverem a sabedoria da igualdade, pode ser que a felicidade surja para vocês e a depressão desapareça totalmente e nunca mais retorne. Assim. Nem a possibilidade da depressão. Porque quando nós somos capazes de olhar de forma ampla e ver os outros seres no mundo deles, nós estamos livres de nós mesmos, pessoal. Assim. Quando nós deprimimos ligados no personagem que a gente vê que não tem solução, que somos nós mesmos. Mas quando nossa mente se amplia, nós somos capazes de entender os seres nos vários lugares, nós já não estamos presos num personagem. E quando a gente começa a se interessar verdadeiramente pelos seres nos seus mundos, a gente não está mais aprisionado em um lugar. Para ter alguma aflição desse tipo, eu tenho que estar aprisionado num lugar, e aquele ser aprisionado, ele se vê sem solução. A energia dele não consegue se mover. Porque ela não tem um canal de expressão. Aí nós olhamos de modo amplo. Esse olhar de modo amplo não é uma construção, é simplesmente o olhar natural. Quando nós olhamos tudo a partir de uma identidade, isso é um olhar estreito, olhar construído. Esse personagem, depois a gente abandona e pega outro, depois pega outro, depois pega outro. Nós não somos nem mesmo verdadeiramente fixos a um personagem. Nós somos livres dele, mas nós podemos exercer isso, sabedoria da igualdade. Havia sabedoria discriminativa. A gente diz, toda identidade fixada sofre. Verdade do sofrimento. As causas do sofrimento, os 12 elas. Ela opera fixada, ela sofre. Mas o sofrimento pode cessar, porque a nossa natureza não tem sofrimento dentro. O sofrimento, ele surge geminado com a fixação. Então
Então a fixação aos personagens e a fixação às coisas ligadas aos personagens, isso produz a fragilidade que acarreta o sofrimento. É uma artificialidade. Então, se nós eliminarmos essa artificialidade, o sofrimento cessa. Terceira nobre verdade. Aí vem a quarta nobre verdade. Para eliminar o sofrimento, a gente precisa, em primeiro lugar, aspirar. Segundo, terceiro e quarto lugar, não causar sofrimento aos outros. Quinto lugar, trazer benefício aos outros. Sexto lugar, não causando sofrimento e causando benefício, aspirando liberação, a gente pratica a estabilidade da mente. Quando a gente estabiliza a mente, nós temos a mente como aliada. Eu dirijo ela para cá, dirijo para lá, eu faço assim. Aí eu posso treinar a sabedoria do espelho, posso treinar a sabedoria da igualdade. Aí eu posso treinar a sabedoria da causalidade. Causalidade é assim. Quando eu faço um tipo de ação, tem consequências de um tipo. Quando eu faço outro tipo de ação, tem outras consequências. Então, cuidado. Melhor fazer ações de um tipo e não de outro tipo. Então, a causalidade existe. Existe a causalidade kármica também. Eu tenho estruturas que ficam enrijecidas numa região inconsciente, elas ficam produzindo impulsos de um certo tipo. E sempre acarretam movimentos repetitivos. Aquilo não é interessante. Não só não é interessante, como aquilo também não é fixo, porque o karma também muda. Então, lá pelas tantas, o karma muda. A visão de karma budista, da visão hindu, são muito próximas. Mas a visão espírita de karma, ela é um pouco diferente. Porque a visão espírita de karma, ela está indexada a uma identidade. Ou seja, a pessoa tem o karma. Então tem uma tendência que as ações kármicas elas sejam depois purificadas através do sofrimento. Então no budismo o sofrimento não purifica o karma. O que purifica o karma é a lucidez. Então se a gente sofrer pelo karma, pode ser que a gente fique até com karmas piores. Então alguém, por exemplo, que fez coisas ruins, agora está sofrendo porque fez coisas ruins, eventualmente a pessoa decide ficar pior ainda. Aprontar de uma forma pior ainda. Mas se a pessoa tem lucidez, que ela não precisa ficar presa a estruturas, aí a pessoa, de repente, ela se liberta daquilo. Quando ela se liberta, ela se dá conta que ela nunca esteve verdadeiramente presa. Então, a verdade sobre o karma é que o karma, nós podemos nos liberar dele, unilateralmente. Assim. Então, entre uma tradição e outra, é melhor aquela que a gente se liberta. Né? Assim. É uma coisa prática, assim, né? Então, o karma... Aí eu brinco assim, a gente dá o calote do karma, a gente diz. Não era eu e eu não pago. Assim. O pessoal lá em Brasília está usando muito esse método. Eu não estava lá, não sei de nada, e se disserem que eu gravei, que eu falei, eu nego tudo, né? Não era eu, com certeza. O que nós precisamos é o desenvolvimento e a estabilidade. Assim. Então esse é um método budista, assim, né? Super budista. Assim. Então, mas aí a causalidade existe, pessoal. A causalidade é assim, a gente monta o jogo e sofre. Vocês se deem bem conta. Antes do ano de 1900, ninguém tinha sofrido ainda por causa do futebol. Vocês entendem o que eu quero dizer? Assim, aquilo tem uma data. Aquilo desceu dos infernos, que os infernos estavam acima. Né? De lá para cá o sofrimento só aumenta. Assim, né? Só aumenta, né? Aí todo mundo bota mais dinheiro para, enfim, aquilo dar certo. Né? E não dá certo. Né? Aí sempre aquilo gira. Né? Assim. Aí Maharaja veio e fez o Brasil perder a Copa de 50. Até hoje eu choro. E agora teve alguma coisa que eu não quero nem mencionar. Né? E a coisa está pior, porque o time dos alemães parece que eles estão agora com o time. Vocês viram na Copa das Confederações? Pá, 4-1 os mexicanos assim, passeando, né?
Isso que é o time júnior deles. Esses são os jovens dele, 21, 22 anos, 20, 21, 22 anos. Assim. Estão só treinando para ver se ganham um pouco de experiência. Porque o time mesmo está aguardando assim, o Mundial. Minha esperança é o Grêmio, agora com o... Então, a sabedoria da causalidade é essa, pessoal. A gente monta uma situação artificial, termina sofrendo dentro dela. Vocês entendem o que é isso? O karma é isso. A gente monta uma situação artificial, depois não consegue se livrar dela. Assim. Eu não estou falando aqui de namorados, e namoros e casamentos, não falo nada disso. Estou falando de futebol. Assim, né? Aí constrói aquilo, depois como é que faz? Aí está preso dentro do jogo. Difícil. Mas aí tem o Buda ele explica 5 ações. Então nós temos ação de poder, que é a gente não se... Aliás, são as 4 ações. A ação de poder, que é não flutuar diante das circunstâncias. Né? Aí quando vem uma situação difícil ou uma situação sedutora, na verdade a situação difícil é mais fácil de lidar do que uma situação sedutora. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Assim. Todos nós estamos prontinhos para embarcar numa situação sedutora. Né? Já uma situação difícil, todo mundo tenta escapar, não é verdade? Então qual é a pior? É fácil de ver, né? Então a situação sedutora, ela... assim, nós estamos prontos para que seja um bom engano, pelo menos, assim. Assim, né? Assim, a gente não pode viver com grandes realidades, a gente vive com bons enganos. Aí já está bem, assim, né? Mas aí a pessoa se mantém estável, né? Mantém estável. Essa estabilidade pode parecer até meio depressiva, né? A pessoa se mantém estável, assim. Estável amorfo, assim, não vê nada, né? Não é isso. A pessoa, ela precisa manter a estabilidade da energia, né? O brilho. O brilho dela não vem das coisas. Se o brilho interno da pessoa vem das coisas, sem solução. Então se passa um ser e vocês... Uau! Qual é o diagnóstico? Não foi o problema do ser, foi que a energia de você só se move ou se move a partir das aparências externas. Aí vem o Buda e... Ops, o que foi, mestre? Você se perturbou. Eu? Não. Aí o Tiago do Rinpoche foi uma coisa assim, acho que ele tinha uns 13 anos, ele conta na autobiografia dele, né? Ele estava em retiro lá com o mestre dele. Aí passou um ser feminino assim. Aí o monge aquele... Aí o mestre olhou, você não vai ser um bom monge. Aí liberaram o Rinpoche daquilo. De ser monge, né? Assim. Então esse é um ponto, né? Se a nossa energia ela se move a partir das aparências, isso é essencialmente o samsara. Mas a ação de poder, sabe aqueles filmes chineses assim, né? Você vê, eles estão assim, com o olho assim já. O olho deles já é assim, né? Aí o monstro está surgindo atrás dele, eles estão assim. O cara põe o pé, ele tá! Assim, é isso, pessoal. Assim, ele puxa o tapete aqui e o outro. Então, se move assim, né? Aquela calma completa, olho atento. Sabedoria de poder. Não é poder sobre o outro, é poder sobre si mesmo.
Aí na parte das artes marciais tem umas histórias assim que não são muito fáceis de entender imediatamente, né? Porque nós temos uma visão mais próxima do Trump mesmo, assim. E essa é uma outra visão, entende? Essa é uma outra visão, assim. Então seria assim, por exemplo, aí se conta que tinha um velho mestre de artes marciais e a academia dele, né? Aí apareceu um jovem, orgulhoso, forte, que desafiou o mestre na frente de todos os alunos dele, assim. Aí o mestre foi lutar com o jovem foi lá, bateu no mestre velho, quebrou o velho, virou ele para cá, virou para lá, e foi embora. Aí o pessoal chegou lá, mestre, e aí? Pô, nós estamos perdendo tempo, né? O cara veio aqui, né? Aí o velho mestre disse, eu estava dando uma demonstração para você de como apanhar e não se perturbar. Mas era mais, não disse isso exatamente, mas era mais ou menos isso. Ou seja, a pessoa, para lutar, a primeira coisa que ela tem que aprender é não se perturbar nem quando é batido. Vocês entendem o que eu quero dizer? É isso. Claro. Porque, por exemplo, se o movimento do outro nos perturba, o outro nos dominou. Mas, como eu estava dizendo, o pior movimento não é um soco. O pior movimento é um ser que nem olha, assim, só sacode o cabelo e assim, não pode olhar. Assim, não. Aí, aquilo é mortal, né? Os guerreiros todos caem todos, assim. Assim. Então, esse é um ponto, assim, né? Aí os outros não vencem, mas é aquele ser magrinho, assim. Pronto. Aí foi um arraso, assim, né? A pessoa não sabe de onde é que veio o tiro, né? Mas o coração tá... Então, sabedoria de poder é isso. Inabalável. Assim, não inabalável nas coisas sedutoras ou nas coisas assustadoras. Né? Segundo aspecto, ação tranquilizadora. Assim. Então, se vocês veem um ser maravilhoso passando assim, vocês chamem, eu queria tranquilizar você. Assim, segunda ação, eu aqui não me perturbei, eu queria tranquilizar. Assim, né? Ver se a gente, enfim, tranquiliza. Assim. A ação tranquilizadora. A ação tranquilizadora é ajudar o outro a estabilizar a sua visão de tal maneira que ele consiga olhar de fato as coisas de modo mais lúcido. Né? Assim. Então a gente tranquiliza o outro. Aí a ação incrementadora. Então a gente olha, independente de se a gente conseguiu tranquilizar o outro ou não, a gente pode criar uma região onde há uma relação positiva de fato. Então, mesmo que a gente tenha, por exemplo, uma relação conflituosa de algum modo, a gente pode estabelecer uma outra região de relação onde não haja conflito. Isso é muito comum assim, na política internacional. Os políticos mais hábeis, eles fazem desse modo. Assim. Por exemplo, eles não têm um acordo total com o outro país, eles têm uma divergência. Mas assim, ainda assim, eles procuram, por exemplo, colaborar em algumas áreas. Então essa colaboração é a ação incrementadora. Então a gente ajuda o outro em algumas áreas. A partir disso nós vamos melhorando as relações. Por exemplo, os chineses, né, na época... Quem foi? Eu acho que foi o Kissinger na época. Acho que era o Nixon. O presidente americano, né? Ele estabeleceu sua relação com os chineses. Então eles começaram através do esporte, né? Eles jogaram ping-pong.
Os americanos e os chineses foram jogar ping-pong. Aquilo era explosivo, né? Era uma eletricidade, ninguém pode perder. Porque era uma tensão, assim, né? Eles jogaram. Então, aquilo é ação incrementadora. Então, eles elegeram uma pequena área onde alguma coisa começou a quebrar aquele monolito de inimizade, né? Interessante. Hoje os russos e americanos eles estão super tensos. No entanto, o programa espacial eles seguem colaborando. Tem foguetes russos que levam os astronautas americanos, tem naves parcialmente americanas. Eles adotaram o modelo de acoplamento dos russos. Todas as naves internacionais, todos os tipos usam o modelo russo de acoplamento das naves. E assim, eles seguem colaborando. Mas em outras áreas eles não colaboram. Mas essas áreas, isso é ação incrementadora, eles se ajudam, aquilo progride. Isso serve como um exemplo para as outras áreas, para distensionar as outras áreas também. Né? Aí tem a ação irada. A ação irada é assim, bom, tem coisas que a gente não vai embarcar. E nem nós vamos permitir que aquilo progrida. Nós vamos nos opor verdadeiramente a que aquilo avance. Mas a ação irada é uma ação compassiva irada. Então, por exemplo, vocês estão no local de trabalho de vocês, no local de ação de vocês. Vocês vão usar isso também. Vocês não pensem que tem que ir para um outro lugar para fazer prática. Onde vocês estiverem, vocês trabalham com ação, com a sabedoria do espelho, a sabedoria da igualdade, a sabedoria discriminativa, a sabedoria da causalidade com as 4 formas de ação, que inclui a ação irada. Vocês não fazem coisas negativas e não deixam que as coisas negativas tenham sucesso, assim, né? Vocês se engajem de fato nas coisas. Né? Então, 4 formas de ação. Se vocês exercerem isso, profissionalmente, onde vocês estiverem, vocês sobem. Rapidamente. Assim. Se vocês não tiverem trabalho, não importa. Onde vocês se engajarem desse modo, vocês vão... Se não tiverem trabalho remunerado, né? Onde vocês chegarem, vocês agirem desse modo, vocês vão realmente avançar. Aí depois tem a sabedoria de Dharmata, que corresponde à compreensão desse aspecto que não é a nossa identidade, esse aspecto incessante e radiante, luminoso da nossa manifestação. Né? Então é super importante. Sabedoria de Vairocana, sabedoria da natureza luminosa da mente. Então se a gente não desenvolver essa compreensão, é como se a nossa vida não tivesse andado de fato. Assim, né? A gente precisa desenvolver um pouco essa compreensão. Esse é o aspecto mais notável, mais extraordinário da nossa existência. Assim, né? É o aspecto central. Então, quando nós olhamos para os outros a partir da sabedoria do espelho, a gente entende o que está acontecendo com os outros. Quando a gente entende o que está acontecendo, brotam os meios hábeis para nós agirmos. Quando nós olhamos com a sabedoria da igualdade, brota compaixão e brota amor pelos seres. Aí logo a gente descobre o que a gente deveria fazer para ajudá-los. Esses são os meios hábeis. Do mesmo modo, a sabedoria discriminativa. Nós olhamos para eles e a gente vê como é que eles se enrolaram. Quando a gente vê como é que eles se enrolaram, a gente vê como é que eles desenrolam. Aí brotam os meios hábeis. Então os meios hábeis estão sempre se desenvolvendo. Nós mesmos vamos desenvolvendo outros meios hábeis, outras habilidades, o tempo todo. E quando nós olhamos a sabedoria da causalidade também, a gente vê, os seres não entendem isso. Fazem tudo errado. Aí brota em nós a aspiração deles fazerem boas coisas. Assim. Então tudo isso que eu estou explicando pertence à ação individual. Mas tem ação coletiva. Então ação coletiva é uma outra coisa ainda. Ação coletiva nós construímos mundos. Construímos níveis de realidade coletiva. Então do mesmo modo que a gente tem realidades culturais vigentes agora, nós podemos construir outras realidades culturais, baseadas nas 5 sabedorias também. Então a gente, olhando as nossas vidas coletivas, a gente vê como que a gente pode usar a sabedoria do espelho para organizar tudo melhor. Como que a gente usa a sabedoria da igualdade. Como que a gente conversa entre nós e chega a decisões sobre coisas.
Então existe esse aspecto coletivo também, né? Que vai levando a noção das terras puras. E esse é um ponto super importante assim também. Então os SEBs rurais todos eles têm essa, eles são laboratórios disso. Então alguns avançam melhor, outros avançam de modo inicial, assim, mas todos nós estamos desenvolvendo a sabedoria das mandalas, a capacidade de sonhar junto às coisas e de executar esses sonhos que não são sonhos individuais propriamente, eles transcendem as sabedorias individuais, eles são sabedorias Sambhogakaya, que começam a se manifestar naqueles vários lugares. Assim. Então não é uma coisa muito fácil, porque nós estamos condicionados aos processos usuais, piramidais, assim, de tomadas de decisão a partir de identidades individuais e de gostar ou não gostar. Mas isso pertence ao treinamento da ação. Então nós estamos agindo no mundo de modo coletivo, a gente está treinando isso também. Assim. E, quanto mais a gente se aproxima da visão mais lúcida, melhor resultado a gente tem. Então a própria ação vai nos permitindo esse avanço, né, esse treinamento. Assim, né? Assim, eu vou encerrar aqui e deixo algum espaço de tempo para perguntas que vocês possam ter também. Oi, prazer. Eu não tenho muita familiaridade com o budismo, mas eu faço yoga há muitos anos e eu queria fazer uma pergunta sobre a ahimsa, a não violência. Na sua exposição até me lembrou um autor que eu conheci recentemente, que trata sobre comunicação não violenta. O nome dele é Marshall Rosenberg. Ele fala das girafas e dos chacais. Você já ouviu? Não. Esse exemplo que eu não ouvi, né? Esse é dele? Esse exemplo das girafas e dos chacais. É assim, ele basicamente, digamos, o budista seria a girafa e os chacais seriam as pessoas comuns na roda do samsara. Então, a girafa seria capaz, mesmo quando o chacal fala algo violento, a girafa, com as orelhas de girafa, ela escuta algo não violento, porque ela entende as necessidades do outro. Então, eu achei que identificou muito com o que você falou. E ele dá vários exemplos práticos, assim, é fácil de tentar colocar em prática. Fácil não. Mas aí a minha dúvida surge no seguinte modo. Naquelas práticas de agir de forma não violenta, né, tentando praticar o ahimsa, qual que é o limite entre eu estou sendo sábia, me afastando de uma situação violenta porque eu posso, ou o contrário, eu estou tendo a falta de habilidade de ser uma girafa? Não sei se você entendeu a pergunta. Não, a girafa não é falta de habilidade, ela seria hábil, né? Sempre. Justamente, ela seria hábil. Então, numa situação que eu acho violenta, por exemplo, alguém está brigando comigo, eu posso tanto optar em sair daquela relação, daquele momento, porque eu identifico, eu não quero viver essa situação de violência, eu posso me afastar, isso é sábio, porque eu estou evitando a violência. Ou então eu posso ser mais sábia ainda e transformar aquela situação, entende? Não me afastar da situação, mas ser tão sábia que aquela situação sequer vai ser violenta para mim. Isso é mais ou menos, né? Porque assim, por exemplo, se a pessoa que estiver fazendo a violência achar que está fazendo violência, isso é violento. Então a gente não deveria permitir que a pessoa que vai fazer a ação não virtuosa ela tenha êxito. Isso seria a ação irada. A ação irada é isso. Não permitir que o outro tenha êxito naquilo. E, isso seria o limite da proximidade. Então, por exemplo, se ficar próximo das pessoas que têm qualidades aflitivas, é bom se nós podemos ajudá-los. Se a gente simplesmente fica alvo e o outro tem êxito nas ações não virtuosas, não é interessante. Então nós aumentamos a distância, a gente não se afasta do outro, a gente aumenta a distância. A gente nunca se afasta totalmente. A gente aumenta a distância de tal maneira que o outro não consegue atingir. Muitas vezes as pessoas agem violentamente sem estar consciente, né?
Mas isso não tem importância. Não tem importância. Não tem importância. Isso vale ainda assim. Porque é importante que o outro acorde. Aí tu mantém um afastamento. Mas, por exemplo, existe uma condição quase no limite de afastamento total, que eu uso essa imagem, que a gente deixa uma velazinha acesa na janela. Que é uma imagem nórdica, assim. Porque quando cai a noite, às vezes tem viajantes que estão atrasados e um pouco afetados pelo caminho, não conseguiram chegar. E cai a noite, eles não conseguem, se perdem no meio do gelo da neve. Então as pessoas botam uma vela na janela, de fato. Funciona como se fosse um farol. Então os outros, vendo aquela luz no meio da escuridão, eles se dirigem para ali e são acolhidos, às vezes salva-vidas assim. Então a gente mantém uma velazinha na janela. Significa o quê? A gente não corta a relação com a pessoa. A gente, de vez em quando, manda alguma mensagem, diz alguma coisa, mas a gente mantém aquela posição que impede que o outro nos atinja. E a gente pode verbalizar. Se você seguir com essa ação, você está achando que isso é uma ação natural, mas não é. Então eu vou manter uma distância maior para que isso não seja possível. Mas quando a pessoa ela tem esse comportamento, ela nunca tem comportamento assim com uma única pessoa. Ela tem um comportamento geral. Então é natural que os amigos vão desaparecendo. Mas os amigos vão desaparecendo e vão apagando as velinhas. Mas você não apaga, você mantém a vela. Então inevitavelmente ele vai seguir ligado. Ele vai seguir ligado. Aí tu segue beneficiando ele à distância. Aí com o tempo a pessoa transforma sua mente.